Boa noite a todas e a todas que nos assistem. É com um enorme prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui iniciando o programa Engenharia Predial. Hoje, de uma forma um pouco diferente, nós estamos levando o Juiz de Fora para o resto do país. Os nossos convidados hoje são todos de Juiz de Fora, né? Nós viemos aqui fazer uma divulgação maciça do CONASE Juiz de Fora, que vai ocorrer ainda esse mês, no dia 26, onde estaremos lá participando com o Sérgio Craveiro, numa segunda etapa, né? O ano passado já estive lá, já fiz uma palestra, foi um excelente evento, e esse ano a expectativa é das melhores possíveis. Então, nós trouxemos aqui 4 figuras exponenciais aí do mercado condominial de Juiz de Fora. O Cristiano, já conheço já de vários outros CONASES, né? Ele está sempre nos prestigiando, esteve em São Paulo, esteve no Rio, e o Hussein, a Ellen e o Maurício, estou tendo o prazer de conhecer agora, todos os 3 ciclos profissionais, e o objetivo da conversa aqui é conhecer melhor o mercado, né, de Juiz de Fora, levar essas informações para todo o Brasil, todos que nos assistem aí, graças a Deus, a cada dia a nossa audiência aumenta mais, nós temos espectadores, pessoas nos assistindo aí em todo o país, e graças a Deus, mais uma vez, o Sérgio Craveiro, que nos permite estar com essa divulgação intensa e maciça. Eu vou, de imediato, pedir a todos que possam se apresentar, fazer quaisquer considerações que queiram, e depois a gente conversa um pouco mais sobre o mercado condominial. Lembrando que o programa Engenharia Predial, o foco deles são síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, e todos aqueles que lidam efetivamente com a edificação, né? Como a gente repete sempre aqui, nós temos a edificação como foco, porque sem ela não existiria o síndico, não existiria o engenheiro, gestor de condomínio, nem outro profissional qualquer. Então, a edificação é fundamental. E para que nós tenhamos tenhamos uma edificação saudável, primeiro, nós precisamos ter a inspeção predial, né, conforme preconiza a norma. Nós temos aí nós estamos hoje no programa de número 81, então nós temos 80 programas gravados aí no @engenharia Ceoto, todos eles com material extenso, muito didático relativo a tudo que envolve a engenharia predial, a gestão de condomínios, né? Está à disposição de todos aqueles que queiram assistir, é só acessar aí os programas e ficarem à vontade para fazer quaisquer questionamentos. Da mesma forma, a gente insiste também e explica a todos a questão da obrigação da manutenção predial, né? A edificação, depois de concluída e entregue, efetivamente, ela precisa ser corretamente manutenida. E é exatamente o foco nosso aqui, orientar tecnicamente. A minha palestra no ano passado, em Juiz de Fora, foi exatamente sobre inspeção e manutenção predial, e esse ano nós vamos falar sobre um tema mais novo aí, né, que nos pegou de surpresa, que são os carregadores de veículos elétricos. Ao final dessa palestra, desse programa, a gente vai dar um breve relato a todos, inclusive aos convidados, sobre um resumozinho do que vai ser essa palestra sobre carregadores de veículos elétricos, né? Então, Cristiano, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações, a sua apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Cristiano Fanimagno, eu sou proprietário da Ativa Cobrança, sou graduado pela Faculdade Metodista Grambling em Administração e pós-graduado em Finanças, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. É uma enorme honra, Maurício, estar compartilhando com vocês aí esse momento, né? O momento que a gente está falando do mercado condominial, com os grandes players aí do mercado, do pessoal de Juiz de Fora, está levando o Juiz de Fora a nível nacional. Isso aí é uma coisa que me agrada assim, demais,
Juiz de Fora é uma cidade que hoje ela tem 700 mil habitantes, entre habitantes permanentes e habitantes flutuantes, né? Juiz de Fora que é polo da zona da mata, e é muito grande a responsabilidade que nós temos como profissionais do mercado condominial. Hoje o mercado condominial ele não aceita mais amadorismo. E Juiz de Fora está abraçando essa causa, e é uma causa que eu venho abraçando também, trazendo conhecimento para Juiz de Fora, através do CONASE. Sou palestrante do CONASE também, palestrei o ano passado, fiz uma palestra sobre a inadimplência de taxa condominial, que a inadimplência de taxa condominial impacta diretamente na saúde financeira do condomínio, e vem com essa proposta, né, junto com o Sérgio Craveiro, de estar passando esse conhecimento para o mercado condominial de Juiz de Fora. Ok, vamos dar a prioridade. Eu peço desculpa já de imediato a Ellen, eu devia ter pedido a ela primeiro, mas, por favor, Ellen. Imagina, muito obrigada. Eu me chamo Ellen, eu sou contadora, bacharel em Direito e sou síndica profissional e empresária. É um prazer imenso estar aqui para aprender, para discutir, para dialogar sobre esse assunto que é tão importante, tão atual nos prédios de Juiz de Fora, que já tem tido demandas que a gente pode consultar sobre isso e como a gente deve se comportar, como a gente pode viabilizar e conversar sobre um assunto que ainda é tão pouco explorado. Pois não. Hussein, por favor. Boa noite. É uma honra, como o Cristiano bem disse, a gente está aqui dialogando, né, aprendendo e trocando figurinha. E a gente vai ficar muito feliz de compartilhar algumas ideias do que o síndico pode fazer quanto a isso, e algumas experiências, alguns cases de sucesso. Eu sou também administrador de empresas, como o Cristiano, formei também aqui em Juiz de Fora, e tenho a honra de atuar também na área de educação. Então, eu acho que está muito linkado, né? O trabalho da sindicância com a educação. E, então, com essa dupla função, eu acredito que eu tenho cumprido a minha missão e tentado sempre me aprimorar. Também sou um incentivador do CONASE, tenho um carinho enorme pelo evento. A gente não só participa dos eventos, como a gente também estimula que outras pessoas participem. Pessoas que eventualmente não são necessariamente do ramo, mas que podem usufruir daquele conhecimento. Então, a gente vai ficar muito feliz de estar novamente no final do mês com todo mundo, né? Ok. Maurício, por favor. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está assistindo o Síndico Online aí. Eu também já sou um ouvinte aí da programação aqui no YouTube, sempre assistindo aí, vendo o Xará aí fazendo as entrevistas. E sou síndico profissional, fiz o curso de síndico há uns 8 anos atrás aqui em Juiz de Fora, foi uma das primeiras turmas do professor Sérgio Craveiro. Um abraço ao professor Sérgio aí, que desde então, desde o curso, mantivemos contato aí, sempre conversando. Lembro do Xará no último CONASE aqui, e uma das coisas que ele falou aqui e que me marcou, ele falou que não existe vício oculto em obras. E isso aí ele virou uma chavezinha na minha cabeça e me marcou. Depois, se ele quiser aí um assunto, fica à vontade aí. Sou síndico profissional, fiquei por quase 10 anos à frente do condomínio Alphaville, aqui de Juiz de Fora, e tenho a formação de gestor de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É isso. Ok. Vou aproveitar aqui, o Sérgio me passou há uns dias atrás, para um outro motivo, né? Mas só reforçar os números para as pessoas possam entender, né, a grandiosidade e a competência do Sérgio, né? São mais de 30 mil síndicos profissionais que já fizeram curso e estão formados pelo Sérgio Craveiro, né? Pelo CONASE e pela TV Síndico Online. São 130 mil congressistas nos CONASES que ele patrocinou desde 2010, né? São mais de 1.000
participantes em cursos de contabilidade aplicada a condomínios, né? Ele não colocou aqui, mas acrescento também, porque, inclusive, sou professor do MBA Conase, né? Está sendo formado a primeira turma e já se iniciou, acredito que já tenha se iniciado a segunda turma, né? Então, é muita informação e alguém comentou, eu peço desculpas, não me recordo quem, mas hoje não cabe mais, acho que foi o próprio... Foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Né? Não cabe mais um síndico não ser profissional, né? Ele pode ser orgânico, ele pode ser qualquer outro nome que se dê, né? Morador, qualquer coisa, mas ele tem que ter o conhecimento técnico para ser síndico. Não cabe mais, não tem o menor sentido mais, né? E aproveitando... Aproveitando, Maurício, só para poder dar também mais informações e orientações aos síndicos, agora, no próximo dia 14, nós estaremos iniciando um curso de extensão universitária, também em parceria com o Sérgio e certificado pelo MEC, né, de inspeção e manutenção predial, né? Então, em que pese a gente tende a pensar que somente engenheiros possam vir a fazer esse curso, mas não. Nós estamos trazendo também uma didática bastante aprimorada para que a gente possa levar também a síndicos, a gestores de condomínios e todos aqueles que quiserem estar participando desse curso, informações bastante relevantes sobre inspeção e manutenção predial, né? Como você bem ressaltou, a questão da inspeção e manutenção é fundamental para que a saúde da edificação seja bastante bem feita, né? Bom, mas o objetivo aqui hoje é conhecer um pouco mais do mercado condominial de Juiz de Fora, né? E aí eu gostaria de pedir apoio de vocês, né? Pode ser na mesma sequência aí. O Cristiano é uma pessoa que atua muito firmemente na área dele, né? E vocês três na parte dos síndicos, mas a gente gostaria de levar aos restos do país Sim, acho que deu uma pequena falhada aí na internet. Mas um conhecimento melhor sobre o mercado condominial de Juiz de Fora. Pode ser, Cristiano? Pode, claro. Juiz de Fora, como eu já havia falado, é uma cidade que está entre os 83 municípios brasileiros que possuem mais de 500 mil habitantes. E é uma cidade de prestadores de serviço. E a verticalização está ocorrendo aqui de uma forma grande. Hoje, além dos empreendimentos, além de condomínios, né, associações de casas, vem surgindo grandes empreendimentos aí, empreendimentos com 480 unidades, com 900 unidades. E se você for colocar aí, por exemplo, um condomínio que tem 900 unidades e multiplicar por 3, vamos fazer uma média de 3 condôminos por unidade. É praticamente uma cidade. Uma cidade, verdade. Então, se você não tiver bons profissionais para estar gerindo isso, você imagina, igual, às vezes eu pego um condomínio aqui com 50% de inadimplência. Você imagina, os nossos amigos síndicos aí que estão participando, vocês gerirem um condomínio com 50% de inadimplência. Se acontecer alguma coisa, condomínio, como que o condomínio vai lá? Então, além desse ponto, né, que é a minha realidade, Juiz de Fora é uma cidade que está agora observando, vendo que há necessidade dessa profissionalização. E por isso que eu tenho ido participado, né, do Conase, participei e fui mentor do Conase em São Paulo, para estar trazendo, no Rio, né, para estar trazendo o
que há de melhor no mercado condominial Especialista. do Brasil para Juiz de Fora. A minha proposta é essa. Quando eu vou para São Paulo, que eu vejo novidades, tecnologia, né, a inteligência artificial, eu vislumbro isso para a minha cidade. Igual eu já havia colocado, hoje eu dei uma entrevista na Rádio Tatiaia, e se eu fiquei assim, a gente que é da área de exatas, né? Eu fiquei muito satisfeito com esses números que você trouxe aí do Sérgio, né? Às vezes as pessoas não... Eu falei, né, que o Sérgio foi o primeiro síndico profissional do Brasil, mas assim, isso é importante frisar, são números muito expressivos, principalmente para o que tange em relação ao conhecimento. Né? Eu já abri a nossa conversa aí. Não existe amadorismo mais. O síndico, ele responde civil e criminalmente pelo condomínio. Qualquer coisa que aconteça no condomínio, quem é o representante legal do condomínio é o síndico. Então, é uma responsabilidade muito grande. Se ele não tiver respaldado, se ele não tiver com bons profissionais do lado, olha o tamanho da responsabilidade que ele está assumindo. Entendeu? Então, assim, eu fico muito satisfeito, até brinquei nisso aí, eu estou ansioso, não estou nem dormindo para o porque é uma oportunidade ímpar para Juiz de Fora. Né? Só os grandes centros possuem o Conase. Né? E a gente está tendo essa honra, o Sérgio Craveiro está proporcionando essa honra para nós, entendeu? Então, hoje eu já falei na rádio, eu chamei, inclusive até convidei condôminos, porque eu acho importante os condôminos também estarem participando, porque tem muita gente que não sabe o que é condomínio, não tem conhecimento nenhum do que é condomínio, para a gente estar utilizando a nossa prestação de serviço aqui em Juiz de Fora e estar retirando quem realmente não está nesse intuito de ser profissional, de ter transparência, de ter lisura nas prestações de contas, entendeu? De atuar de uma forma profissional. Eu deixo a palavra para os demais aí, que se deixar eu falo mesmo, eu gosto de falar. Ok. Antes que os demais possam se manifestar, eu pediria a Damares para colocar para a gente, só para efeito de ilustração, um videozinho que eu fiz convidando, né? Inclusive pedir a todos os 4 que possam estar divulgando esse material aí, né? Isso foi a pedido do Sérgio. Damares, você solta para a gente? Sem dúvida. Síndicos de Juiz de Fora e região. Convido a vocês para, no próximo dia 26 de outubro, estarem participando conosco do 2º Conase, evento grandioso promovido pelo Sérgio Craveiro. Ano passado estivemos aí falando sobre inspeção predial e esse ano vamos estar, mais uma vez, tal qual fizemos já mês passado no Rio de Janeiro, na semana retrasada em Belo Horizonte, falando sobre carregadores de veículos elétricos, né, e suas medidas mitigadoras para a proteção das edificações. Convidamos a todos vocês para participarem desse grandioso evento. Ok. Não sei se o Maurício conseguiu identificar isso aí, mas é um Alphaville também. Brincadeira. Eu passei, eu identifiquei. Passei, estagiário. Foi o que eu imaginei, a calçada. É padrão, né? Mas vamos lá. Eu pediria aos 3, já começando pela Ellen de novo, que nos dessem um parecer, uma explanação do que vocês encontram, mais especificamente na questão da inspeção e manutenção predial, né? Isso é relevante, não é relevante? Os síndicos de Juiz de Fora, né? Obviamente, além de vocês, são muitos outros, eles têm isso em mente, praticam, ou, infelizmente, a gente tem ainda muito caminho, como diz o SEM, para educar esse povo, né? Infelizmente, é exatamente isso que a gente faz, né? É tentar trazer educação. Pois não, Ellen? Obrigada. Então, o que eu percebo é que, às vezes, o condomínio ele enxerga a parte estética, mas ele não se preocupa com a estrutura. E cabe ao síndico, enquanto responsável e profissional, mostrar a importância de se ter uma estrutura com a devida manutenção, né? Inclusive na parte de compliance, de certificações, de cumprir regras que são previstas nas ABNTs, né, nas NBRs e por aí vai. Agora, por outro lado, é interessante que quando a gente vai falar de
de carregamento veicular em condomínio, eles já se preocupam com a estrutura, mas sem ter o devido conhecimento de como eu vou fazer para atender essa demanda, que geralmente a demanda nasce de algum proprietário que adquiriu um veículo e que quer saber como ele vai poder carregar isso na residência dele. Agora, um ponto que eu acho bem interessante da gente citar é que tem um projeto de lei do mês de setembro de um vereador de Juiz de Fora que fala sobre a obrigatoriedade, ele provoca o município para pensar no carregamento veicular, uma vez que é vantajoso se carregar à noite devido à ausência de estrutura para que se carregue fora de casa, né? Então, eu achei muito interessante forçar para pensar, para a gente trazer e antecipar as demandas que virão. Então, eu acredito muito que um condomínio saudável, a gente passa pela parte financeira, que é o que vai financiar toda a parte de manutenção predial, mas é muito importante que cada morador, que o síndico seja muito consciente das conformidades que são de obrigação dele, que ele deve compor e se preocupar, não só com a estética, é mais que isso, né? Sem dúvida. Só alguns comentários, então, tá? Para a gente poder não perder o foco. Então, Ellen, veja, como expliquei aí em Juiz de Fora no ano passado, a inspeção predial é o instrumento perfeito para você conhecer a edificação, né? Sem uma inspeção predial bem feita por um bom profissional, o síndico ele não conhece a edificação. E não tem como você planejar intervenções, correções de erros construtivos, por exemplo, sem que a inspeção seja bem feita e bem elaborada, né? Então, acaba exatamente como você comentou. Ficam fazendo perfumarias, troca de mobílias e outras situações mais, e os 28 sistemas construtivos, né? Porque não é só estrutura, nós temos 28 sistemas construtivos, né? Por exemplo, e extremamente importantes, aqueles relativos à prevenção e combate a incêndio e pânico, né? É muito comum a gente entrar em edificações onde as instalações estão precárias, não se tem condições, né? E agora, com a situação dos veículos elétricos, esse sistema vai ter uma importância ainda muito maior, né? Na questão do eletroposto, né, que é o que a gente como está chamando, o que eu tenho insistido e colocado muito é que, em momento algum, ninguém nunca viu alguém querer trazer um posto de abastecimento de combustível para dentro do prédio, né? Então, hoje, querendo trazer esse eletroposto para dentro do prédio, é mais ou menos os mesmos complicadores. Então, e aí eu só acrescentaria uma informação extremamente importante. O município se propondo a pensar junto é importante, tá? Mas a experiência que eu tive com a lei de inspeção predial, que tornou obrigatória a inspeção predial, que existe em muitos municípios do país, né? E que aqui no Espírito Santo, infelizmente, não pegou em nenhuma, ela é totalmente desnecessária, né? Por quê? Porque existem normas. A BNT tem normas brasileiras para todos os sistemas construtivos, são centenas de normas. Então, para efeito de inspeção predial, a norma é lei, e é isso que eu repito sempre, tá? Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Todo produto fabricado nesse país precisa atender a norma. Então, não há muita necessidade, lógico que ajuda sempre, né? Mas não há muita necessidade de se ter o município, o Estado, focando nisso, né? É importante sempre que o Corpo de Bombeiros, no caso dos veículos, dos carregadores de veículos, esteja com a sua normativa divulgada, o que também, infelizmente, no país ainda não tem, né? O Corpo de Bombeiros, que está mais evoluído e que provavelmente vai divulgar de forma mais rápida, é o Corpo de Bombeiros de São Paulo. No último dia 11 do mês passado, nós fizemos aqui um programa com o Major
por esse estudo junto ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, né, onde eles estão mais evoluídos, mas já fizeram uma divulgação de uma consulta pública no mês de maio, que foi prorrogada, venceu há poucos dias, e eles receberam como contribuição mais de 3.000 matérias sobre isso, né? Quer dizer, até que eles consigam catalogar e alinhar todas essas 3.000 contribuições que eles tiveram, a tendência é nós termos esse material somente no ano que vem. Tá? Mas uma informação extremamente importante, já adiantando que nós vamos conversar, aquilo que teria que conversar depois, né? A norma brasileira também, a ABNT também preconiza que, em não havendo norma brasileira, você tem obrigação de atender às normas internacionais, e já existem normas internacionais sobre isso. Então, não há por que dizer que o síndico aceitou instalar um carregador sem nenhum critério, porque não tinha normas, tá bom? Desculpa ter me estendido muito aí, mas é que um assunto leva ao outro e a gente acaba falando demais. Hussein, por favor. Excelente fala. Eu acho que é muito necessário isso. A gente precisa ter um overview de tudo que está acontecendo, né? Uma questão também que eu queria levantar é que, no mundo, o primeiro país que atingiu a maioria de carros elétricos foi esse ano. Se eu não me engano, é a Noruega, né? Noruega. Eu vi essa matéria. Mais de 50%. Assim, o Brasil ainda está muito engatinhando, é um processo muito mais lento. Os dados aqui, o Brasil se aproxima de 200 mil veículos eletrificados, o que não representa nem 0,2% da nossa frota. Juiz de Fora também, dentro dessa linha também, tem 0,19% da frota elétrica, né? Então, a gente está falando ainda de um movimento ainda muito lento, né? Mas que, como tudo, né, tem que começar bem organizado para poder ser realmente sustentável. Então, o que a gente vê é que quando há interesse de ser feito realmente a coisa de maneira certa, principalmente pelo síndico, pelos moradores, a tendência é de a coisa ser mais organizada, né? Então, sem dúvida alguma, é o caminho. Mas veja, Hussein, um detalhe importantíssimo. A quantidade de veículos ainda é pequena, concordo, mas o volume de vendas ele tá aumentando de uma forma exponencial, tá? Ele triplica a cada semestre. Então, a tendência é você ter essa pressão, né, nos síndicos, porque, inevitavelmente, quem compra, ele quer o carregador lá dentro, não tem jeito, não tem a estrutura fora. Ele vai querer chegar para dormir e botar o carro dele para carregar, né? Infelizmente, isso vai acontecer. E a gente tem aqui já diversos casos de ações judiciais onde o juiz determina que seja colocado, tá? Por falta de conhecimento, experiência de profissionais para explicar corretamente quais são os pontos importantes que o juiz precisa considerar, tem sido diversos casos nesse sentido, tá certo? E um detalhe importante aí, para aqueles que estão fora, né, do Espírito Santo, né, de Vitória e de São Paulo, né? Por quê Vitória e São Paulo? Porque é por onde chegam os carros elétricos, né? O Porto de Vitória aqui, ele está entupido de carro elétrico, né? Aqui do lado da minha casa, em Alphaville, nós temos um pátio que é alfandegado com 16 mil veículos elétricos estocados em pilhas de 6 veículos, né? Não tem mais aonde colocar, né? No Porto de Vitória tem 4 mil veículos estocados que não tem para onde ir mais, tá? E Santos na mesma linha, tá certo? Então, literalmente, nós estamos sendo atropelados pelos chineses, né? Existe no mundo aí, né, uma guerra entre China e Estados Unidos nas questões de grande potência, e como a China não tem o petróleo, o foco dela é inundar países como o Brasil de carros elétricos, né? Então, a gente é meio que vítima, mas é uma situação que, de fato, ela já aconteceu. E não tem como reverter essa situação mais, tá? Isso é que os síndicos todos precisam estar muito atentos, tá? Maurício, por favor, a sua visão disso. Eu gostaria de dar um passozinho para trás aí,
como o nosso público e a área, o universo condominial, e expor o seguinte cenário, antes da gente entrar até em mais detalhes aí. Eu imagino, sim, o carro elétrico é uma coisa nova, né? O mercado ele acontece primeiro, para depois o Estado correr atrás e começar a definir uma legislação pertinente àquilo, né? Ou seja, primeiro chegou o carro elétrico, né? E agora estamos correndo atrás, igual você mesmo falou, o Corpo de Bombeiros de São Paulo está correndo atrás para fazer as normas. Elas não existem ainda, né? Sim. Eu fico imaginando o síndico, um belo dia, bate na porta da casa dele, um condômino vira e fala, olha, comprei o carro elétrico, já está lá na garagem e quero o meu carregador elétrico. E o problema é seu. E eu preciso carregar o carro hoje. Né? Assim, é uma coisa meio que absurda. E você se colocar no lugar do síndico, ele desprevenido. Fala, o que eu vou fazer? Aonde que eu vou buscar informações? E não existe uma informação no sentido do condomínio, não na parte elétrica, igual você estava falando, que tem as NBRs com relação a isso, né? Tem também o Inmetro, a BNT, que também já está envolvida nisso tudo aí, tem até as próprias montadoras, mas o que eu quero colocar é a questão condominial. Pode, igual você falou, já estão entrando na justiça contra o condomínio para obrigar que tenha os carregadores elétricos, né? E isso é uma novidade para todo mundo. E, pelo que eu saiba, não existe uma cidade ainda que o município já regularizou. Igual a Ellen falou aí, tem uma proposta de um vereador, né? Mas ainda não foi efetivamente legalizado, né? E eu desconheço alguma cidade que já esteja, algum município que já esteja com isso legalizado. E o síndico, ele fica, de certa forma, vendido. O que eu faço? Pode ou não pode? Então, aqui, uma primeira sugestão que eu passo a todos é o seguinte, é a famosa e boa Assembleia. Faça uma pauta definida e, senhores síndicos, por favor, aquela pauta bem clara e explícita, né? Deliberar sobre tomadas para carros elétricos na garagem, para que ninguém tenha dúvida do que vai acontecer. Isso é um outro tema, não vamos entrar nisso, não. Uma pauta lá específica, que não seja numa assembleia complicada, e nessa assembleia você começa a colocar as questões a serem levantadas e discutidas ali na assembleia de como que vai ser naquele prédio específico. Exemplo, a primeira pergunta, vamos ter ou não vamos ter carregadores elétricos na garagem? É a primeira pergunta que você tem que fazer para a Assembleia. Se ela falar não, a gente pode até depois discutir isso aí, né? Caso em uma Assembleia se fale não, né? O que você pode fazer com relação a isso? Mas, pelo bom senso, e até pelo que a gente está conversando aqui, o carro elétrico é inevitável, não tem retorno. Né? Isso não vai voltar. Então, assim, o que a gente acredita é que numa assembleia a pessoa vai falar sim, né? Vamos ter os carregadores elétricos. E aí nós vamos discutir aqui como que isso vai se desenrolar. Como que vai ser isso? Nós vamos deixar que o custo de instalar um carregador elétrico seja individualizado, cada um banque o seu, ou esse custo vai ser coletivo? Olha, o prédio vai colocar toda a instalação, as canaletas, vai puxar toda a fiação, nós vamos ratear isso entre os condôminos, né? E depois, aquele ali, quando ele chegar com o carregador elétrico, ele só vai fazer a instalação do seu carregador, né? Então, assim, são várias hipóteses que podem acontecer nesse tipo de assembleia. Vou falar novamente. Síndico, comece marcando essa assembleia, pautando, colocando as informações a serem votadas, e depois, uma vez decidido em assembleia, você vai correr atrás das empresas, né, homologadas, empresas certificadas para fazer as suas instalações. Então, inicialmente, seu outro, eu vou deixar por aqui e a gente vai estendendo o assunto. Não, eu vou trazer
Eu vou trazer para vocês em primeira mão, né? É óbvio que a gente já fez isso, a divulgação já há mais tempo, mas essa mesma dúvida sua e esse mesmo espanto que todos estão tendo agora, eu tive alguns dias atrás, eu vou colocar uns 60 dias atrás, mais ou menos, exatamente porque vocês viram aí no videozinho, né? Aqui em casa nós temos 2 carros elétricos, né? Em que pese seja casa, né? Mas o meu trabalho dia a dia é condomínio, né? E eu vivo essa preocupação diária com os condomínios. Bom, em função disso, Damares, coloca aí para mim o e-book. Nós elaboramos esse material aí, que são estratégias e práticas mitigadoras, né? Dos carregadores de veículos elétricos. Esse material foi feito em parceria com o Luiz Araújo, que é da Excel Engenharia, que é uma empresa especializada em estrutura de concreto armado. Tá? Ele está sem custo, de graça, para quem quiser. Bota para mim o outro post, Damares, por favor. Maurício, você pode repetir o nome da pessoa? Luiz Araújo, Excel Engenharia. Ele é sócio do Robson Gaiofato, a empresa, né, o profissional mais bem qualificado no país e talvez no mundo em estrutura de concreto armado. Tá? A gente tem parcerias enormes aqui, fizemos por vários, já fizemos análise estrutural de mais de 30 edificações, nós temos aqui na Grande Vitória problemas seríssimos com relação a estrutura de concreto armado, né, tanto na questão da contaminação do concreto, quanto nos projetos executados de forma completamente fora do atendimento às normas, mas, voltando então ao assunto, nós elaboramos esse e-book, né? O link está aí, quem quiser o acesso lá no nosso Instagram, @Engenharia, está disponível, é só fazer um breve cadastro, e aí eu só explico o breve cadastro, porque esse e-book vai ter diversas revisões, e aí quem está cadastrado vai receber a revisão dele, tá? E nele a gente traz tudo aquilo que o Estado de São Paulo está pensando efetivamente nas normas para a colocação, tudo aquilo que a ABNT, né? Porque nós trouxemos para um programa também o Sérgio do Vale, que é a pessoa da ABNT, engenheiro elétrico, que está estudando e está envolvido em todas as normas da ABNT, né? E acrescentamos isso, o Major Ronaldo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, fez um grande elogio a nós. Nós acrescentamos toda a experiência que o Marcelo Vale, Corpo de Bombeiros de São Paulo, e todo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, através do capitão Breda, né? Nos passou relativas a combate a incêndio, mas também levamos ao conhecimento que nós temos da edificação, né? O Luiz na parte estrutural, eu nos demais 28 sistemas, né? E nós agregamos, adensamos tudo nesse material. Então, todo aquele profissional hoje, todo aquele síndico hoje que quiser contratar a instalação de um carregador, ele tem ali tudo que muito provavelmente vai estar constando nas normas, e não tenho a menor dúvida que isso é fundamental para se ter certeza de que você não está colocando a sua edificação em risco. Tá? Então, está disponível para todos que quiserem, e aí, se vocês me permitirem, eu vou fazer assim, só uma breve explanação para vocês, dos riscos que são um carregador elétrico, né, e um incêndio em uma bateria de lítio, né? Porque, na verdade, a gente trata de veículo, porque, efetivamente, provavelmente, Juiz de Fora está do mesmo jeito, né? Nós não estamos tratando só do carro elétrico, nós estamos tratando das bicicletas elétricas, dos patinetes elétricos, das motos elétricas, né? Tá. Deixa eu só fazer um breve intervalo. Volta aí, por favor, Damares, antes que eu esqueça. Esse post que está hoje viralizado, vou te dar os números aí, Cristiano. Agora há pouco, antes de começar o negócio, ele tinha 12.800 curtidas.
e tinha mais de 500 mil visualizações. Tá? Ele é basicamente um evento de um incêndio num carro, na parte de baixo, e em cima é um trecho de uma palestra que eu fiz na FAESA, que é uma faculdade de engenharia aqui do Espírito Santo. Né? Então, para demonstrar para vocês o quanto é importante, o quanto é urgente, né? E quanto as pessoas estão preocupadas com esse assunto. Né? Em coisa de 2 ou 3 dias, isso viralizou de uma forma impressionante, que até eu ainda não digeri, ainda estou um pouco assustado com isso. Né? Mas vamos lá. Então, voltando à questão do carro, da bateria de lítio, né? Que, de novo, ela está no carro, mas ela está na moto, ela está no patinete, né? E aí, nesse material, nesse e-book, lá no final, nós catalogamos uma série de posts que estão na internet, onde uma pessoa entra com uma bateria de uma motocicleta dentro de um elevador, né? E ela explode e ele morre instantaneamente, entendeu? Então, tem várias outras situações, navios, 2 navios com mais de 400 carros elétricos já foram totalmente perdidos, um na Inglaterra e um na Noruega, não sei aonde exatamente, mas queimaram inteiramente durante dias e dias, porque não se tem como apagar. Tá? E quais são aquelas situações que determinam essa condição desse incêndio? Tá? A primeira é a seguinte: a bateria de lítio, já provado no mundo inteiro, não se consegue apagar o incêndio. Ela vai queimar por 8 horas, tá? Em média, 8 horas. Então, ciente disso, nós temos que buscar soluções para que a gente reduza a temperatura, tá? Porque a norma de concreto armado, ela preconiza que a estrutura de concreto armado ela deva resistir a pelo menos 2 horas de fogo. Então, se você tem 8 horas de fogo num pilar, ou em qualquer parte, numa laje, ou qualquer situação de estrutura de concreto armado, ela vai ruir inevitavelmente. Tá? Então, outra informação importante, o carro elétrico, ele é extremamente seguro, até muito, segundo o próprio Marcelo nos passou, ele é mais seguro do que o próprio carro a combustão, tá? O veículo a combustão. Ocorre que a bateria, ele é seguro funcionando, né? E na hora que você começa a carregar, há uma inversão de polaridade e é onde se constatou no mundo inteiro os maiores e os problemas maiores de incêndio, tá? Então, o carregador, ele é problema, entre aspas, exatamente porque é o momento onde há a inversão e há o risco maior para aquela situação, tá? Então, nós temos a questão do fogo intenso, né? Vai queimar inevitavelmente. Nós temos que buscar as medidas para reduzir essa temperatura. Nós temos já comprovado, inclusive pelos corpos de bombeiros, de que a quantidade de água necessária para amenizar essa temperatura é 10 vezes superior a uma situação de um incêndio normal, tá certo? E todos vocês sabem bem que toda a capacidade de volume de água reservada, ela já está lá, pelo menos nos prédios prontos, não tem mais como alterar, né? Onde é que eu vou buscar mais 10 vezes o volume de água que eu tenho de reserva técnica de incêndio? Não tem a menor possibilidade. O próprio Corpo de Bombeiros, de todos os estados onde a gente conversou, não tem onde ainda buscar equipamento, né, carros com volumes muito maiores do que eles têm. Então, o próprio combate pelo Corpo de Bombeiros ainda é uma incógnita. Eles ainda não têm como solucionar isso. Tá? Uma outra situação importantíssima é a fumaça da queima de um carro, e aí não importa se ele é elétrico ou a combustão, é extremamente contaminante. Tá? Por quê? Porque nós temos hoje, nos carros modernos, um volume de plástico absurdamente maior do que se tinha anteriormente. E essa queima desse plástico, é só você pegar as imagens que nós temos aí divulgadas, que você vai ver que o volume de fumaça é extremamente maior e contaminante. Então,
não se aconselha que ninguém, sem o conhecimento competente, possa tentar apagar o incêndio de um carro elétrico. Tá? Por quê? Porque vai se contaminar, e aí você, além da contaminação e o risco daquela pessoa que está tentando fazer esse combate, você tem que, esses 10 vezes mais volume de água também vão sair contaminados. E para onde você vai lançar essa água contaminada? Né? Então, tudo isso é de extrema importância de se avaliar na hora de se permitir a instalação de um carregador elétrico numa edificação. Né? E nós temos aqui no Espírito Santo centenas, se não diria milhares de prédios que já tem o carregador instalado. Né? Aqui o volume de carro elétrico foi extremamente maior do que no resto do país. Eu acredito que aqui foi extremamente mais rápido a venda desses carros elétricos. Então, essa água vai estar contaminada, nós temos o problema da queima e nós temos todos os demais comprometimentos que a estrutura possa estar sofrendo em função daquela situação. Outro detalhe importantíssimo que também precisa levar em consideração é que um carro elétrico, quando ele queima, ele lança partículas a 5 metros de distância. Então, você não pode ter um carregador, um carro elétrico carregando ao lado de outros carros. Por quê? Porque se ele incendiar, ele vai passar para os demais. Né? Por isso, inclusive, que na consulta pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo, eles determinaram lá a exigência de um afastamento mínimo de 5 metros entre vagas de garagem para o carregador. Ou, então, a parede corta-fogo que você vai ter que colocar para proteger, confinar esse veículo ali. Né? Em função disso, né, é que nós fizemos todo esse trabalho, esse e-book, que está divulgado para todos aí, onde a gente vai novamente levar esse material para Juiz de Fora. Vou voltar a Belo Horizonte, porque fui convidado hoje para estar lá no final de novembro, no evento dos síndicos, né, para mais de 500 síndicos, para estar de novo apresentando essa palestra, tá bom? Bom, eu acho que Damares, o Cristiano caiu, né? A conexão dele caiu, porque ele estava em celular. Mas a gente segue aqui em frente. Vamos lá, de novo na sequência. Ellen, em cima de tudo isso que eu falei, alguma informação importante que você queira? Cara, eu acho, eu tô aprendendo tanto e eu tô me vendo, porque quando o Maurício falou que alguém vai bater na tua porta dizendo que comprou um carro elétrico, isso aconteceu comigo. Foi exatamente assim. E aí acabou que a montadora ajudou muito, mas foi exatamente isso. Nós começamos a consultar sobre, né? A gente foi bastante feliz porque a gente teve um morador consciente com as exigências que a gente também se propôs, que seria RT de um engenheiro, uma documentação, analisar um projeto, né? Mas, sem dúvida alguma, em relação ao custo, o morador ele arcou com o custo, uma vez que não valeria a pena para o condomínio fazer a instalação em si, né? Foi toda uma tubulação anti-chamas, a gente fez algumas coisas para precaver, além de ser um prédio que tem a VCB, que isso é uma coisa muito importante. Recentemente, eu estava conversando com um bombeiro também e perguntei sobre o carro elétrico, justamente por causa de AVCB, assim. E ele me respondeu, Ellen, não tem... A gente sabe muito pouco ainda, não tem nada para te falar. Então, mantenha tudo regularizado. Esse é o conselho que eu te dou. Né? Então... Mas, por outro lado, eu vendo, depois que isso aconteceu, eu comecei a observar mais e fui em outros prédios que tinham também instalações, acredite aqui, que não são tão bem feitas. Assim, que são feitas por, pasme, eletricista, sabe? Assim, então, isso é muito perigoso, sabe? Porque, às vezes, o proprietário do veículo ele não quer gastar com a instalação.
Ele não quer, ele já está gastando muitas vezes que o wallbox não está incluído, ou às vezes está gastando com outras prioridades em outras coisas, e não quer gastar numa instalação bem feita com RT, com uma empresa especializada, né, respeitando algumas normas mínimas que a gente pode tentar fazer de forma mais segura. Então, eu acho que é uma coisa que realmente não pode ser feito com pressa. Eu acho que o morador ele tem que entender que isso deve ser consultado, que existem prerrogativas, né? Você não pode abrir precedentes também. Então, se uma pessoa vai instalar obedecendo uma norma, a outra deve obedecer a mesma coisa. E aí a gente começa a falar de custo, a gente começa a falar de puxar aquilo do relógio do morador e não do condomínio. Então, vocês falando, veio um filme assim na minha cabeça, exatamente. Bom, deixa eu só fazer algumas considerações. Vamos lá. Muitas das empresas, inclusive que instalam carregadores de carro elétrico, elas fazem tudo correto no que tange à energia elétrica, tá? O problema é que a energia elétrica é só um de todos os demais itens que tem. Eu desconheço que, pelo menos a nível de Espírito Santo e São Paulo, que a gente está trabalhando mais efetivamente, que qualquer empresa de carregador, né? Inclusive no próprio Conás, o Sérgio fica assim, cuidado, não fala mal das empresas de carregador. Eu falei, Sérgio, eu não estou falando mal de empresa de carregador, eu estou dando as orientações ao síndico do que ele vai precisar saber para efetivamente ter uma instalação de um carregador, né? E aí, em cima do comentário do AVCB que você fez, é fundamental que todos entendam que hoje ainda não tem, né? Existem as normas internacionais, como eu disse, mas assim que houverem as normas no Corpo de Bombeiros, todos vão ter que adequar. Então, deixar fazer de qualquer jeito para depois buscar a solução, eu acho que vai ser o pior dos mundos, né? E aí a experiência que a gente tem dos prédios onde nós já fomos contratados vou dar um exemplo de um prédio aqui na Praia da Costa, frente para o mar, 20 apartamentos, 4 vagas por cada apartamento. A síndica queria um carregador em cada uma das vagas, né? Nós demonstramos financeiramente para ela que isso era totalmente inviável, tá? E aí nós estão buscando apresentar para ela 22 vagas, né, posicionadas de forma o mais criteriosa possível, onde a gente consegue atender as questões elétricas, consegue atender as questões de fogo, de prevenção e combate a incêndio e pânico, de sprinklers, as questões de fumaça, com a exaustão, né, e tudo isso que passa a ter um custo razoável e não aquilo que se tornaria inviável, tá certo? Então, pelo menos 18 apartamentos vão ter pelo menos uma vaga, né? E as 2 coberturas vão ter 2 vagas com o carregador, né? Mas, minimamente, é o que é financeiramente compatível, né? E aí, foi o Maurício comentou, antes de que cada um saia fazendo o que quer, né, mesmo que através de uma AGE seja autorizado, é fundamental que um profissional qualificado analise a edificação como um todo, verifique qual a melhor condição de se atender às possíveis normas, né? Não existem as normas, mas se vocês lerem o e-book, vocês vão ver que tudo que é necessário está lá, bem preconizado, bem definido. Então, não há hoje mais nem motivo para que não se atendam, né? Hussein, pois não? Não, é um aprendizado muito grande. Eu vou passar a palavra, deixar o Maurício falar um pouco, Levi, para a gente aprender com ele. Pois não. Fica à vontade, Levi. Vai lá. Não é muita coisa para falar. Vamos lá. Mas só dando continuidade aqui ao tema, o que é importantíssimo? O síndico ele não pode entender que é uma coisa até que eu escutei de uma pessoa que falou, não, isso aí, um carregador, qualquer um instala, é como se fosse um chuveiro elétrico. Pessoal, pelo amor de Deus, não é igual um chuveiro elétrico. Você não deixa um chuveiro elétrico ligado 8 horas direto, né? É uma coisa totalmente diferente.
você precisa de um profissional qualificado, uma empresa qualificada, você precisa estar bem documentado do que está fazendo, né? Pegar os projetos, ver o engenheiro, se ele tem RT, né? Pegar um projeto elétrico, projeto de execução, um contrato, e no contrato explícito, valor, garantia do serviço que está sendo executado, você tem que estar todo documentado do que está sendo feito. Por quê? Dando sequência no que a gente está conversando aqui. Futuramente você pode precisar disso para um AVCB. Ou seja, você pode ter um AVCB negado. O AVCB negado, o que ele acarreta também? Você vai renovar o seguro do prédio. Não conseguiu. Não tem o AVCB. Você não vai renovar. Comercial, ferrou, né? Pronto. Está aí. Está tudo complicado. E aí, com isso, o que acontece? Não só a questão da segurança, que a gente está falando aqui a todo momento, né? A segurança predial, a segurança da pessoa física, né? De ter um incêndio no veículo e tudo mais, mas também valorização do seu patrimônio. Tá? Você ter o seu prédio com o carregador elétrico ali, você valorizou o seu patrimônio, mas o que adianta você ter se você não tem um AVCB, se você não tem um seguro? A fama que vai rodar, né, na redondeza que seu prédio é todo, né, ilegal, está fora do padrão. Isso não te adianta em nada. E foi que a Ellen falou, é aquela economia, né, que eu contratei o seu Zezinho ali da esquina e ele fez um gato lá para mim, beleza. Pô, gente, você comprou um carro elétrico, 150 mil, 200 mil um carro elétrico, vai lá e economiza na instalação, é um negócio absurdo de entender isso, não entra na cabeça. Tá? O Cristiano voltou. Ei, Cristiano. Voltei. Tive um problema técnico aqui, já resolvi. Tá certo. Maurício, você quer continuar? Pois não. Não, tem mais coisa para falar, mas vamos tocando aí, vamos conversar, vamos rodar. Vou só dar um exemplo de situações que a gente já encontrou algumas vezes, tá? Carregador instalado em vaga que está ao lado da porta corta-fogo, saída, rota de fuga, né? Nós já tivemos casos aqui no Espírito Santo, relatado pelo próprio Corpo de Bombeiros aqui, onde não foi um carro, mas foi uma moto elétrica, a pessoa botou para carregar exatamente na saída do prédio, na rota de fuga. A moto começou a pegar, houve fogo, né? Pegou fogo na moto elétrica, esse fogo passou por um carro que estava do lado dela e ninguém conseguiu sair do prédio, o Corpo de Bombeiros teve que evacuar o prédio através de uma escada, porque não conseguia tirar, né? Então, são situações que a gente tem visto aqui aos montes, né? E sem contar, né, que essa pessoa que está fazendo essa economia, Xará, ele está colocando a família dele em risco, né? Ele esquece que a família dele mora no prédio, né? Quando ele sai ou ele mesmo está dormindo lá, né? Você imagina até você acordar e se dar conta de que seu carro está pegando fogo, quanto tempo, né? Um detalhe importante, que na verdade acabei falando muito rápido aqui, uma bateria de lítio, ela começa um incêndio entre 2 a 4 segundos, tá? Por isso é extremamente importante que você tenha equipamentos de prevenção, de sensores, tanto de fumaça quanto de calor. Por quê? Porque se não houver um desligamento muito rápido da energia que está alimentando aquela bateria, o carregamento daquela bateria, o risco de um comprometimento ainda maior ele é muito grande. Então, tudo isso tem que ser levado e avaliado no momento em que houver a questão da instalação do carregador, correto? Cristiano, alguma consideração que você queira fazer? É muita novidade, né, Maurício? Eu acho que a gente tem que ficar atento e procurar, igual eu falei, se respaldar de profissionais com esse trabalho. Inclusive, eu quero até te perguntar se há a possibilidade de a gente estar compartilhando esse e-book, né? Eu acho que é bem interessante, até porque você colocou que não existe uma legislação ainda, né? E eu fico pensando, imagina se acontece uma situação dessa
no condomínio de uma pessoa vir a óbito, é a responsabilidade legal do síndico, como que fica? Do mesmo jeito, vai pagar criminalmente. Vai responder criminalmente, não tem jeito, tá? Bom, só aproveitar e te respondendo aqui. O e-book é fornecido gratuitamente. O nosso objetivo é exatamente esse, é orientar aos síndicos e dar-lhes a ele condições de, até judicialmente, demonstrar ao juiz que não é simplesmente responder, autorizar sem conhecimento, tá? Tudo aquilo que está ali, vou te dar um exemplo simples. A ANEEL, ela exige que todo prédio que tenha um carregador, ela tenha conhecimento de todo prédio que tenha carregador. É um detalhe simples e que ninguém procede. Está lá no nosso e-book a normativa da ANEEL, né? E aí, considerando essa normativa da ANEEL, a gente recomenda também, né, no próprio e-book, que o Corpo de Bombeiros ele seja informado pelo síndico, né, de que lá ele tem o carregador, né? Porque, veja, todos vocês sabem que o Corpo de Bombeiros aprova lá o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, e um dos itens do prevenção e combate a incêndio e pânico é o gás, né? Então, qual é a informação mais relevante que o Corpo de Bombeiros precisa no seu projeto relativo à questão do gás? É onde está o registro que desliga a prumada de gás, correto? Por quê? Porque quando há um incêndio e a guarnição do Corpo de Bombeiros ela sai para combater, lá na central, ela já informa para quem está indo aonde está esse ponto e é o primeiro passo que o bombeiro vai chegar para fazer o desligamento, tá? O nosso entendimento é da mesma forma. Se existe um carregador e existe a possibilidade desse carro elétrico estar pegando fogo, o Corpo de Bombeiros, ao ser acionado, ele já precisa ter essa informação. Então, é fundamental que instalou um carro elétrico, informe a ANEEL, porque está no regulamento, e informe ao Corpo de Bombeiros, tá bom? Então, dentre essas regras, né, essas sugestões, recomendações, medidas mitigadoras, como nós estamos chamando, tem diversas outras. São 52 páginas, a gente tentou fazer, né, como eu expliquei lá, o Xará ouviu lá a palestra do ano passado, no laudo de inspeção predial, a gente tenta ser o mais didático possível, porque sabe que o laudo de inspeção ele vai ser lido pessoas que não têm conhecimento técnico, então não adianta eu fazer um trabalho extremamente maravilhoso e tecnicamente incompreensível para a grande maioria dos condôminos, né, ou para quase a totalidade. No e-book nós seguimos a mesma regra. Tudo aquilo que está explicado lá está muito bem detalhado, qualquer pessoa com minimamente boa vontade vai conseguir enxergar. Então, Damares, coloca de novo, por favor, esse link aí. O link está aí para quem quiser acessar, né? Qualquer dúvida está no nosso Instagram, @engenhariaceoto à disposição. É só clicar nesse QR Code ou acessar o link que você vai ter direito, vai receber gratuitamente, né? De novo, o que a gente pede é um breve cadastro. Por quê? Porque nós vamos fazer revisões, sim que houver novas regras, novas situações, nós vamos fazer revisões e nós vamos encaminhar todos aqueles que tiverem lá cadastrados. Mas o material foi feito objetivando atender aos síndicos, fundamentalmente aos síndicos que têm um conhecimento técnico importante. Pois não, Xará. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Entre vocês aí, quantos prédios em Juiz de Fora que vocês atendem hoje que já possuem essa demanda de carro elétrico? Eu 2. São 2 ou 3, na verdade. Dá para 3. Então, é uma realidade. Já existe uma concessionária aqui em Juiz de Fora, né, de carro elétrico, né? Então, isso aí é uma demanda eminente, né? Isso aí vai acontecer e há necessidade de se adequar a essa nova realidade.
até para que vocês, como síndicos, aí, fiquem respaldados de alguma demanda aí judicial aí, posteriormente. Maurício, eu acho que essa possibilidade aí da Assembleia ela é democrática, né? A Assembleia ela sempre responde os síndicos, né? Eu sempre falo isso, para que os síndicos não tenham pena de chamar uma Assembleia. Assim, é ruim porque eu vejo aqui de fora, às vezes, que as Assembleias não possuem o quórum necessário, né? Que contemplem todas as pessoas, porque as pessoas não gostam de participar de Assembleia, né? Elas acham que a Assembleia, vamos falar assim, é chata. E acaba que as pessoas que participam decidem pelos que não participaram, né? Mas eu acho que, de início, assim, já que não existe uma legislação específica, né? Acho que o caminho é esse, o caminho é estar dirimindo isso em Assembleia. E excelente esse material do Maurício aí para a gente estar passando, compartilhando aí nas nossas redes sociais, até para auxiliar, né, os síndicos, né, para que consigam estar fazendo essa implementação de uma forma mais segura. Sem dúvida. Cristiano, eu só faço a seguinte consideração. Ok, você chama o AGE. A AGE decidiu por autorizar a instalação. A responsabilidade fica na mão do síndico de qualquer jeito. Não tem solução. Se não autoriza, o proprietário vai ao judiciário e vai pedir que o juiz determine que seja instalado. E eu, em todos os casos que eu tenho aqui, o juiz determinou a instalação, tá? E se, pelo contrário, a AGE concorda, a instalação tem que ser feita e o problema está na mão do síndico de qualquer jeito, não muda nada. O síndico ele precisa ter conhecimento desse material, da responsabilidade que está na mão dele, duplicado, triplicado agora com a questão do veículo elétrico, porque senão ele vai continuar colocando o CPF dele em risco, não tem jeito. É complicado. Então, já que você já está disponibilizando esse material para nós, é uma oportunidade aí de a gente estar auxiliando aí, os síndicos de Juiz de Fora, né? Através compartilhando esse material, né? Porque já que não existe uma legislação específica, creio eu, até a Ellen citou, eu gostaria até que você citasse, você sabe quem que é o vereador, Ellen, que está fazendo esse projeto de lei? Foi o Maurício Delgado. Ah, sim. Cristiano, só fazer uma interrupção. Se vocês puderem fornecer esse material para ele, eu acho que seria de grande importância, tá? Por quê? Porque vai dar subsídios mais técnicos a ele, para ele ter uma melhor avaliação daquilo que ele está propondo, tá? E estou à disposição, tá? Se quiser qualquer informação adicional sobre tudo isso, é só passar o meu contato, que eu estou à disposição para explicar para ele e orientá-lo tecnicamente de como seguir com esse caminho, ok? Tá bom, podemos fazer até um convite para ele estar participando do canal. Claro. Vamos fazer. E eu acho que é importante, né? Ele já que ele está propondo essa lei, né? Essa legislação, acho que é interessante. E eu volto a dizer, o conhecimento nunca é demais, isso é excelente, porque já é um ponto de partida, né? E com certeza, Maurício, eu tenho certeza que isso aí vai agregar muito e ele vai gostar dessa proposta, sim. Tá bom. Xará, mais alguma coisa? Você está com a digitando aí. Eu gostaria de colocar não sei como é que a gente está de tempo aí, senhor. Nós já estamos chegando, o Sérgio me pede para ficar aí no máximo 1h e 10, a gente já está chegando no nosso limite. Tá, vou tentar ser o mais rápido possível, colocar uma pimenta aqui na nossa conversa. Eu estava dando uma estudada aqui nas exigências do Corpo de Bombeiros de São Paulo e eu levantei algumas exigências aqui
que é o seguinte, o que eles pediram? Não, isso não foi efetivado, né? Isso não Sim, foi... isso é uma consulta pública. Foi só na consulta pública e eles colocaram uma posição deles, né? Do Corpo de Bombeiro. Sim. Instalar ventiladores para renovar o ar. Você até falou aí, A exaustão. pasta negra, que sai, instalar sensores de calor. Instalar chuveiros automáticos, sprinklers, são os sprinklers. Isso, para poder apagar com um volume alto. Não é apagar, é você diminuir a temperatura. Baixar a temperatura. Isso. Apagar não apaga. Não apaga, ele pode ficar um dia pegando fogo. Sim, 8 horas. Redimensionar a reserva técnica de água para combater incêndios. Você também explicou isso aí. Isso. Manter um espaço livre de 5 metros entre as vagas. Lembrando que é 5 metros de um lado, 5 metros de outro, sendo que uma vaga normal no prédio é em torno de 5 metros. Ou seja, você vai duplicar. A vaga é 2,50, 2,40. Você tem que ter 5 vagas para no meio você botar um carregador. Isso. Construir paredes corta-fogo para formar baias de recarga, né? O que você falou, ou a distância ou a parede. Exatamente. Por último, instalar pontos de desligamento a uma distância de 20 a 40 metros dos plugs de carregamento, né? Você tem o desligamento automático é o que eu comentei, da energia para evitar que ela comprometa ainda mais. Isso foram as primeiras medidas, né? Isso, o próprio Corpo Bombeiro de São Paulo vai ter uma série de outras que eles estão avaliando, mas isso foi o que provocou todo o estudo. Isso. Mas o que eu quero colocar com tudo isso? Imagina o custo que vai ficar a construção de um prédio normal se você conseguir atender 100% dessas exigências. O custo ele vai ficar muito elevado. Isso aí pode impactar o mercado imobiliário. Então, ou seja, tem que se entender melhor isso aí, né? Ter um balizamento disso aí. E outra coisa, você pega prédios antigos. Como que você vai instalar isso tudo num prédio antigo? Que nem a fiação elétrica já não atende? Imagina isso tudo. Então, assim, essa é a pimentinha que eu gostaria de colocar aqui nessa conversa e estou te passando a bola, seu outro. Não, mas veja, tudo isso nós estudamos, tá? E tudo isso está preconizado lá nessas medidas mitigadoras, tá? É o que a gente está demonstrando com esse trabalho, é que tudo é possível desde que financeiramente desde que se adeque financeiramente, tá? Então tem que ser feita uma avaliação. Como o exemplo que eu dei, eu quero, outro dia, uma síndica me disse, eu tenho 285 carros elétricos, vagas em 2 níveis de subsolo. Eu quero carregador para tudo. Eu falei, esquece, não vai ter. É totalmente impossível, tá? Aí você tem que buscar outras opções que possam dar a ela condições de adequação do projeto dela à realidade financeira, né? A gente tem uma máxima na engenharia de que tudo é possível, né? Basta saber quanto custa. Então, em função disso, a gente fez esse trabalho, e esse trabalho dá respaldo técnico para os profissionais possam vir a estar adequando as instalações e buscando soluções técnicas compatíveis. Correto? Não, mas o meu receio é que isso seja aprovado, vire uma obrigação, e como que você vai conseguir atender essas obrigações que em alguns prédios, são inviáveis? É isso que eu estou querendo levantar. Sim, vou te responder com as palavras do Major Ronaldo, do Corpo Bombeiro de São Paulo, tá certo? E antes disso, eu vou te dar uma outra informação. O Secov São Paulo recomendou às incorporadoras de lá suspenderem todos os projetos em andamento até que essas medidas para projetos novos estejam aprovadas, tá certo? Então, ou suspender projetos com carregadores, porque muitas das incorporadoras de São Paulo já estavam vendendo projetos onde todas as vagas teriam o carregador, né? E que, atendendo à legislação da forma que ela vem, vai ser impossível, tá? A outra colocação que o próprio Major fez no nosso programa, está à disposição para quem quiser ver lá, que
para prédios mais antigos, possivelmente, o Corpo de Bombeiros de São Paulo seja mais maleável em uma situação ou outra, tá? Mas eles ainda estão estudando. Semana passada, retrasada, ele estava na China, destruindo carro lá, botando fogo em carro, para entender como pega fogo, tá? Quem procurar na internet aí vai ver post de que na China está proibido instalar carregador em subsolo, tá? Então, de novo, muita informação, é muita tecnologia que foi jogada em cima da gente, né? De uma hora para outra, e que agora a gente tem que buscar a solução, inevitavelmente, porque senão nós vamos estar colocando nossas famílias em risco. Tá certo? Bom, então, chegando ao final, ficou um detalhe importante, aproveitando, inclusive, a deixa que o Hussein me deu, né? Damares, coloca aí o post da UFES, né? No dia 24, 2 dias antes do evento aí de Juiz de Fora, nós vamos estar fazendo uma palestra na UFES, né? Centro Tecnológico da UFES, para todos os alunos de engenharia e arquitetura, né? Arquitetura porque envolve projetos, né? Então, exatamente explicando aí o que o Hussein falou. A gente está buscando levar esse conhecimento nosso à academia, né? Já fizemos, o post que eu mostrei para vocês da FAESA, nós temos agenda já com o VV, com a Multivix e todas as universidades do Estado para poder levar e fazer os universitários começarem a pensar e buscar soluções tecnológicas, técnicas que sejam compatíveis, né? Então, era isso por enquanto, né? Infelizmente, o nosso tempo fica limitado. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Peço desculpas se a gente não conseguiu falar, mas eu espero que o Sérgio me dê tempo suficiente, que em Belo Horizonte ele me deu 20 minutos, né? Em 20 minutos em Juiz de Fora, eu não vou conseguir falar muita coisa também, mas vou estar lá à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, né? Estou insistindo com ele aqui para que ele aumente esse tempo e vamos estar conversando, se vocês puderem levar o máximo de síndicos possíveis, né? O videozinho está aí à disposição de vocês. Se puderem levar os vereadores aí que tiverem interesse em estar nos assistindo, estar conversando conosco, nós estamos à disposição de todos, tá bom? Então, fica aí um tempo para vocês fazerem as suas considerações finais, agradecimentos, e a gente encerra. Pois não, eu fico com você. Oi, gente, eu queria agradecer, poxa, por essa oportunidade de aprender, de mergulhar realmente sobre essa consciência que a gente tem que ter, né? Principalmente da parte estrutural. E agradecer, e mal posso esperar pela palestra do Maurício. E vou convidar o maior número de pessoas possíveis, sem dúvida, para que mais pessoas possam se tornar conscientes dessa responsabilidade. Obrigada. Perdão. Cristiano. Cristiano, está nos ouvindo? Sim. Eu fiquei sem som. Vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Como a gente está no limite do tempo aqui, né? Acho que a gente já até extrapolou um pouquinho. Está nos ouvindo? Cristiano? Vamos seguir. Hussein. Até que ele resolva a parte técnica. Eu também quero agradecer a oportunidade pelo diálogo e aprendizado e dizer que a nossa live chegou longe. Eu recebi uma mensagem de um amigo Bahá'í de Manaus, dizendo que está assistindo a gente. Então, a nossa live chegou até Manaus. Nós temos espectadores aí em todo o país. Pois não, Xará? Uma dica rápida aos síndicos aí. Quem fez instalação de carregador elétrico com uma empresa que não é muito idônea, né, com o Zezinho ali da esquina, procure uma empresa idônea, séria, e faça a readequação. Ainda dá tempo de fazer, de resolver. Não é uma coisa perdida, não, tá, gente? Agradeço a todos aí pela oportunidade. Muito obrigado. E um abraço especial ao professor Sérgio Craveiro, aí, nosso colega aí. E nos encontramos ao Conats.
Sem dúvida. Então, infelizmente, o Cristiano não voltou. Muito obrigado a todos vocês. É um grande prazer. Estamos à disposição. Vamos ver se o Cristiano... Cristiano, conseguiu? Está nos ouvindo? Consegui voltar. Tá bom. Então, chegou a falar tempo rapidamente, agradecer e gratidão, tá, Maurício, pela oportunidade aí de estar compartilhando esse conhecimento aí conosco aí. E, mais uma vez, reforçar aí o evento é gratuito, para as pessoas não deixarem de ir, é uma oportunidade ímpar para a gente estar adquirindo conhecimento. Tá? Gratidão aí, muito obrigado aí por todos aí. Ok. Então, mais uma vez, Cristiano, um grande abraço, obrigado mesmo por trazer 3 síndicos competentes aí para estar conversando conosco. Maurício, Hussein e Ellen, muito obrigado. Sérgio Craveiro, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá e vamos estar aí no dia 26 em Juiz de Fora. Um abraço. Um abraço a todos aí, uma excelente noite. Então tá bom, já vou. Até mais.